fetiches para poder fazer prazer, enfim. Isso é diferente disso, tá? Isso é indiferença, isso é quase que um desdém. E você vê que depois, na sequência, vem um movimento involuntário unilateral do ombro. Isso normalmente é para quando você não está congruente com aquilo que você está dizendo. Ou seja, ele sabe, ele está dizendo que não sabe, deve ser isso, né? Eu fiquei sabendo depois nos autos ali, mas não, aí o ombro dele já entregou ele. O tipo de comportamento que você tinha obsessão? Nos autos, na justiça, foi comprovado que eu não tenho esse tipo de comportamento. Olha que interessante, ele não fala, né? Eu não tenho esse tipo de comportamento. Ele fala, nos autos, já foi para a terceira pessoa. Não foi comprovado que eu tinha esse tipo de comportamento. Ele não responde diretamente. Fala galera, aqui é Ricardo Ventura. Sejam muito bem-vindos ao Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto. Sim! Aqui você descobre quem fala a verdade, quem fala a mentira. Mas o mais importante de descobrir a mentira dos outros é você descobrir as suas próprias mentiras internas que atrapalham a tua vida, o seu desenvolvimento, enfim, a sua felicidade. Por isso que eu quero te fazer um convite para você participar da semana chegadementiras.com.br, onde você vai eliciar as suas mentiras internas, você vai ver transformação em verdades fortes. Eu fiz análises ao vivo, ajudei pessoas a transformar as suas mentiras, muitas vezes inconscientes internas, para verdades fortes, e aí você viver essas verdades, porque isso traz uma liberdade absurda. Então ainda está valendo, você pode assistir hoje ainda a terceira aula, ou então se você estiver assistindo isso em outro dia, outro horário, talvez você consiga assistir às 3 até sexta-feira, agora dia 17 de abril. Você consegue assistir essas 3 aulas gratuitas online para você de qualquer parte do mundo e depois elas serão excluídas. Então corre lá para você assistir, porque é um material extremamente transformador. Tem aplicações, exercícios profundos de alta consciência e muito mais. Então acesse lá, tem aqui no QR Code, tem no primeiro comentário fixado, chegadementira.com.br. Beleza? Dito isso, agora sim, vamos analisar quem vocês me pediram muito. Leandro Learte. Leandro Learte é um grande músico, musicista, intérprete, também autor de vários sucessos. Ele já chegou a ser um dos caras que mais recebeu direito autoral aqui no Brasil, porque não só ele, mas outras pessoas cantavam e cantam as suas músicas, mais de 40 anos de carreira artística, e ele se envolveu aí numa situação extremamente de folhetins policiais. Sim, além do que, a prática que ele está sendo acusado, não só de estupro e de manter a pessoa... Eu tenho que falar algumas palavras para o algoritmo não pegar, ok? Então eu corto as palavras, ou então eu tenho que falar de uma outra forma, mas manter a pessoa num local ali privado, sem que ela pudesse sair. Mas a gente vai falar de parafilias, vamos falar de escatologia, vamos falar de práticas não convencionais dentro do ambiente sexual. Sim, senhoras e senhores, a gravidade dessa situação... Bom, vocês vão ver o que aconteceu. Eu já tenho aqui as minhas colocações, eu tenho aqui minhas conclusões, não só deste caso, mas de vida também. Eu acho que a coisa foi escalando de sexo consensual para um sexo mais voltado para a parafilia, até onde ele acaba exercendo ali a sua vontade nas suas parafilias sem combinar com a outra parte. E isso é crime, isso é estupro, isso não pode. Dentro do sexo, tudo que for consensual, cara, cabe aos dois. Cabe aos dois. Se não estiver fazendo mal a terceiros, cabe aos dois. Vocês não têm ideia a quantidade de formas e prazeres aos quais casais se submetem ou aceitam, e tá tudo bem para o casal. Enfim. Agora, quando não há essa reciprocidade do outro lado, isso pode beirar chegando muitas vezes a de fato, não só se aproximando, mas chegando a de fato. E eu já vou antecipar aqui para vocês, cara, ele mesmo se coloca na situação, ele mesmo se revela, ele mesmo, enfim. Então eu acho que talvez a coisa não foi tão surpresa, mas ela chegou a um ponto a qual ele acabou acreditando que a outra parte não levaria isso para vias criminais. E é o que aconteceu. Bom, vocês vão ver toda a análise aqui. E lembrando, cara, se você é do time binário, que quer só meter o pau, ou só quer passar pano, quer cancelar, ou quer absolver, esse não é o canal para você. Esse é um canal onde nós vamos analisar o psicocomportamental. Se você está prestes a
100% errado, 100% certo, vamos detonar, vamos apaziguar, vamos absolver, que é o mais fácil para o binário, né? Ou é 1 é 0, ou é tudo ou nada, de fato você vai ficar chateado. Então eu já adianto, eu já até aviso, cara, não fique aqui, você não vai curtir. Agora, se você quer uma análise muito mais profunda sobre a psique humana, sobre os comportamentos, não só sociais, mas sexuais, entender essa coisa toda, talvez você até se entenda muitas vezes assistindo o drama dos outros, fica aqui até o final que você vai se surpreender, beleza? Então, dito isso, beba água, beba muita água e taca ali play. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você ver se você está seguindo o canal, está inscrito no canal. Muita gente acha que está inscrito no canal e não está. É bom você dar o seu like, comentar alguma coisa, compartilhar, fazer isso algumas vezes, aí sim elege você a ser prioridade para o YouTube. Para o YouTube mandar para você os próximos vídeos e também os vídeos mais relevantes aqui do canal, beleza? Então confira a sua inscrição, aperte as notificações, que é o sininho, dê like e comente alguma coisa. Vamos lá, essa é a Rita de Cássia, essa que vocês estão vendo aqui na tela. Era supervisora de bilheteria lá no metrô. Cara, perdeu o emprego por excesso de faltas. Cara, vergonha, né, cara? Vergonha, baixa autoestima, pensamentos suicidas, né? Que a gente já sabe o que é. De repente dá um pi aí também, pensamentos de... né, na sua própria vida. E a coisa toda parece que ele foi condenado há 3 anos atrás, mas ele deve ter recorrido em liberdade e agora veio a condenação real. Parece que não tem mais o que ele recorrer, deve ter recorrido à segunda instância, não sei se vai para uma terceira instância, mas ele já foi condenado pela segunda vez, acho que é 9 anos e 7 meses, quase 10 anos. E acima de 8 você começa no regime fechado. Então, muito provavelmente ele vai ser levado à prisão, né? Não sei se cabe mais algum recurso para a terceira instância, eu creio que não, ou não, né? Porque mudaram tudo, né? Depois do Lula lá mudaram tudo, se podia, se não podia, baixava, subia, enfim. Eu acho que o cara já devia na segunda instância ir para a cadeia, porque a primeira instância ainda é um juiz só, pode ter algum problema. Cara, mas segunda instância são 3 juízes, 3 desembargadores, a coisa já está mais encaminhada, a pessoa não tem que ficar livre não. Bora lá. Vamos dar o play aqui e vamos começar. Atenção! Musicista. Ah, e além disso ela era musicista, tocava piano e tal, e por isso que eles se conheceram. Vamos lá. Descreva exatamente como você conheceu Rita de Cássia. Uma rede social, e aí uma semana depois ela foi em casa. Ele vai estar sempre com esse semblante aqui, fechado, meio bravo. Ele está muito tenso. Você vai ver que às vezes vão ter um movimento involuntário de ombro, ele vai fazer alguns gestos apaziguadores com a linguinha ali para fora, e aí aqui agora ele está não querendo relembrar essa cena, né? Você fala... quando ele fala que ele foi em casa, que ele convida ela para ir para casa, ele fecha os olhos. Me parece que ele é invertido nas pistas oculares, nas trajetórias oculares, mas vamos lá. Disse que era uma professora de piano, que queria de alguma maneira estar perto de mim, porque eu tenho sempre projetos sociais importantes. E aí, ó, tá vendo? Veio com essa linguinha para fora. Não é somente isso. Eu acho que ali estava rolando algum outro tipo de flerte, não era só profissional. Bora lá. E a partir dali a gente criou um laço. Ela ouvia os meus problemas, eu ouvia tudo dela. A gente passava noites tocando piano, conversando, ela no meu estúdio, conversava, tomando chá. Porra, tomando chá, cara. Tomando chá? É engraçado que ele é extremamente detalhista, né? Até o que eles bebiam ali, ó, tomando chá, tal. Mas eu tô vendo uma pessoa extremamente tensa, tá? E surgiu uma relação de amizade. Amizade. Eu acho que não era só amizade, não. Rolava uma fera ali, mais caliente, né? Acho que o propósito ali não era amizade, não. Era balaculaco, né? Você confirma que durante 5 vezes vocês mantiveram relações sexuais? Mantivemos relações sexuais e a gente mantinha uma relação de confiança e de acompanhamento. Vocês estão entendendo? A coisa parece que caminhou de uma maneira super tranquila. Um flertou o outro, ela foi lá, comentou alguma coisa, ele foi recíproco. Vocês estão entendendo que até aqui tá tudo bem? Tá tudo bem, tiveram as relações sexuais, foram se reconhecendo, tendo prazer mútuo. Tá tudo bem, cara. Tá tudo caminhando nos conformes. Vamos lá. A relação antes consensual. Ó, isso a própria Rita fala, né? Era consensual, tava tudo certo. Novos contornos em outubro de 2019. Você sabe o que é coprofagia sexual? Coprofagia, você... cocô, entendeu? Então você vai lá e... nossa, que nojento! Acredite, tem essa parafilia. O que é uma parafilia? É um modo de você sentir prazer diferente da maioria das pessoas.
A parafilia, ela pode ser criminosa ou não, tá? Então, eu não vou falar de outras, porque senão o algoritmo acaba sempre me detonando. Eu mesmo querendo destruir as pessoas, o algoritmo ele é burro, ele vai lá e detona a propagação desse vídeo. Tem algumas parafilias que elas são criminosas, porque além delas serem estranhas à sociedade, ela entra no rol de crime. Isso não é criminoso. Isso pode ser nojento para algumas pessoas e pode ser extremamente excitante. Você se relacionar com fezes, xixi, cuspe. Então toda essa suor, está tudo dentro da escatologia. Tem gente que fala, nossa, mas um suorzinho ali e tal. Então, acredite, o suor está dentro desse ramo de você sorver ali fluidos do seu parceiro, seja ele quais forem, tá? Até aquele fluido mensal, sabe? Então, pois é, você deve estar falando, mas tá dentro desse grupo aí. Vamos lá. Fiquei sabendo depois da construção das narrativas, eu não sabia. O que é? É quando o cara usa, ou quando a garota usa de... Então, né? Eu não sei, parece que ele é invertido, mas ele está dizendo que não sabia. Pelo que depois ele escreve, parece que ele sabia sim. Tanto é que ele está indo aqui no visual lembrado. E parece que como ele é invertido, o que é o invertido? Parece, eu posso fazer uma correção aqui no meio do vídeo, tá? Parece que aqui ele lembra e aqui ele constrói. E parece que quando ele lembrou dela, veio para cá e agora ele está lembrando das situações do que é essa situação de comer o cocô. Coprofagia. Você sabe o que é coprofagia sexual? Fiquei sabendo depois da construção das narrativas, eu não sabia. O que é? É quando o cara usa, ou quando a garota usa de determinados fetiches para poder fazer prazer, enfim. E aí você viu que ele deu uma mexida involuntária do ombro. Vamos ver de novo? Fetiches para poder fazer prazer, enfim. Isso é diferente disso, tá? Isso é indiferença, isso é quase que um desdém. E você vê que depois na sequência vem um movimento involuntário unilateral do ombro. Isso normalmente é para quando você não está congruente com aquilo que você está dizendo. Ou seja, ele sabe, ele está dizendo que não sabe, deve ser isso, né? Eu fiquei sabendo depois nos autos ali, mas não, aí o ombro dele já entregou ele. O tipo de comportamento que você tinha obsessão? Nos autos, na justiça, foi comprovado que eu não tenho esse tipo de comportamento. Olha que interessante, ele não fala, né? Eu não tenho esse tipo de comportamento. Ele fala, nos autos, já foi para a terceira pessoa. Não foi comprovado que eu tinha esse tipo de comportamento. Ele não responde diretamente. Bora lá. Como você descreveria uma pessoa que fizesse um ato desse tipo? Beba água, beba muita água. Se for consentido, não tem nenhum problema. Eu acho que desde que seja consentido, os atos, se forem mútuos, não tem nenhum problema. E aí você viu que fecha os olhos de uma forma mais contundente, é quase que uma vergonha ali, não querendo encarar. E aí é o que ele está dizendo, e eu concordo. Quando há o combinado, quando você tem esse combinado, cara, tem muitas dessas parafilias, o voyeurismo, o exibicionismo, a própria escatologia, o trisal, tem vários, masoquismo, sodomismo, são parafilias, né? De você observar, sentir, participar de algo doloroso, humilhante, o mestre e o escravo, tudo isso é parafilia. Se é consentido, tá tudo bem, cada um que cuida da sua vida. Agora, você não pode ser um mestre que não quer ser. Você não pode ser uma pessoa de fazer uma sodomia ou um masoquismo que se o outro lado não está de acordo com aquilo ali. Né? Vamos lá. Isso significaria humilhar a vítima? Humilhar a vítima já é o masoquismo, né? O tal, como eu falei, da humilhação e tudo mais. Na sua visão? Se fosse consentido, não, mas... Desviou o tronco, hein? Deu uma baita desviada de tronco. Se não fosse consentido, se fosse obrigado, se a pessoa fosse obrigada a fazer isso. Mas que tipo de obrigação? Como é que funciona uma obrigação? E olha que interessante, ele não responde e aí ele vai dar um exemplo com um assunto satélite, mas ele não responde. Disso. Você consegue provar exatamente quando uma criança, existe uma comida para uma criança, a criança faz um tipo de desvio de boca, você consegue fazer uma pessoa comer alguma coisa que ela não queira? Olha lá, vamos lá. Então o que ele está dizendo? Que quando a pessoa não quer, você consegue identificar que a pessoa não quis, tá? Eu não quis e eu estou forçando. Agora, como é que uma pessoa, aí vai falar, com o peso dela, com a altura dela, com a idade dela, se sentiu obrigada a degustar as fezes, se ela não quisesse? Vamos ver. Mulher de 1,75 m, você consegue? Ele está dizendo que a coisa parece que foi um convencimento e que a pessoa depois mudou de ideia.
Então ela quis experimentar e depois mudou de ideia. É o que ele está alegando. Vamos ver se isso se comprova. Eu quero fazer também a análise da moça. Parece que agora ela não quer mais dar entrevista, mas há 3 anos ela deu entrevista. E aí vamos ver o que ela fala sobre isso, tá? O que de fato você fez com Rita e Cássia naquela noite? Que noite. Olha lá, que noite. Então, olha os olhinhos fechados aqui, ó. Quase que ele não consegue abrir os olhinhos, né? Desvio, desdém. Então, ele podia falar, cara, foi uma noite de sexo, assim, que depois terminou no banheiro, tal, mas ele, que noite? Ele vai para argumentações jurídicas e não a história comum dos partícipes ali, né? Mas sim como uma situação jurídica, juridiquês. Vamos lá. Na noite que ela descreve que você a violentou. Ela disse que aconteceu no mês de outubro, num dia específico do mês de outubro em que ela não descreve, não existia hora. Você não acha que uma pessoa que sofresse atos dessa natureza estaria abalada e não teria precisão dos acontecimentos? Então, depois de um certo tempo, que parece que, não sei se foi depois de 1 ano, cara, não sei. Mas, assim, cara, você saber o dia, o horário, essas coisas, é tranquilo você saber. Então, o que está aparecendo isso aqui? Sabe brechas jurídicas? É tipo assim, eu não vou dizer que eu não fiz, mas eu vou dizer que o que vocês estão me acusando de que eu fiz não é possível ser feito. Por quê? Nem dia tem, nem horário tem. Como é que eu vou me defender de algo que não existe uma precisão? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o contexto de que o crime precisa de um dia. Então é isso. Ele está indo para o lado muito mais judicial do que do lado da lembrança dos fatos em si. É tipo assim, ele não está no tribunal, ele está com o Cabrini. Então ele não precisava dessa gicane toda, sabe? Vamos lá. O posto do crime precisa de um dia específico. No meu processo não existe dia, Tá vendo? Ele está falando de processo. não existe hora. O músico é o primeiro a procurar a polícia. Em outubro de 2020, ele registra um boletim de ocorrência de ameaça contra a Rita. Então a coisa foi logo no início? Espera aí, vamos lá, vamos voltar de novo aqui para entender. Quando é que foi? Espera aí. Num dia específico do mês de outubro em que ela não descreve. Pronto, então é isso. Então ela falou que foi em outubro, mas em outubro mesmo ele vai, vamos botar lá para frente, ele vai dizer, olha, ela está me ameaçando. Então no mesmo mês, é isso? O músico é o primeiro a procurar a polícia. Em outubro de 2020, ele registra um boletim de ocorrência de ameaça contra a Rita. É o mesmo outubro? Bom, a gente vai saber aqui do decorrer aqui. Eu não sei se é no mesmo outubro ou é em outubro de outro ano. Vamos lá. Pouco tempo depois de trocar dezenas de mensagens com Rita. Se eu te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo isso. O que parece isso? Parece um diálogo entre realmente alguém que curte uma parafilia, que curte esse tipo de humilhação, né? Ele convenceu ela a estar nessa situação, tanto é que ele fala, você está nessa situação, eu assumo isso. Se eu te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo isso. Ou seja, aquilo que ele quis imputar naquela situação sexual partiu dele. E aí ele está dizendo, eu assumo isso. Ou seja, eu te convenci a... Vamos lá. Um conteúdo de 8 páginas. Se você se sentir no direito de me denunciar, faça, não ficarei chateado. Aqui parece muito uma situação de convencimento e de persuasão, que é tipo assim, eu não ligo para o que você vai fazer, para ver se a pessoa baixa a vontade dela de reclamar ou denunciar. Então, você acha que você precisa fazer? Então faça, né? Você vai me prejudicar, vai ir para esse lado. Se é isso que você quer fazer, então faça. Eu não vou ficar chateado, mas vou me defender lá nos tribunais. Parece que ele está jogando esse tipo de persuasão. Vamos lá. Que traz entre os diálogos. E aí, gente, é o seguinte, se você é binário, você não vai entender a partir de agora o que eu vou falar. Nós estamos levando hipóteses aqui. E mais ainda, tá? Isso não dá o direito a ele, nem justifica, porque o binário sempre acha que qualquer coisa que você levanta no leque de possibilidades, e como ele só entende 0 e 1, ele fala, então você está querendo justificar, porque esse lado não tem situação nenhuma de defesa, então como ele é o culpado, qualquer coisa que você fale aqui não pode ser falado. É assim que ele entende. O que está me parecendo isso aqui? Está parecendo que ele convence ela entra na persuasão dele, e durante o ato da situação lá da escatologia, ela se arrepende. E aí ela fala, caraca, o que eu estou fazendo aqui com essa... na boca, né? Embaixo dessas nádegas aqui. Porra, não é isso que eu queria. E aí a coisa desanda. E aí ele continua conversando com ela nesse nível de cumplicidade. Você está entendendo? Tipo, cara, ok, eu fiz... Você não curtiu e então beleza, então tá, vamos acabar aqui. Nós não éramos amigos, já não tínhamos transado. Eu tentei fazer algo que acabou você não curtindo, vamos parar por aqui.
Ah, Ricardo, mas quer dizer que então você vai cometer um estupro e vai falar, ô, passei do limite. Não, Binário, eu estou dizendo que se houve o que ele está dizendo, desse consenso, e que esse consenso depois houve um arrependimento, estaria dentro daquele nível de um casal adulto, maduro, se propor a experimentar algo. Só que esse algo passou, de repente, da aceitação de prazer daquela pessoa, e ela tem todo o direito de falar não. Inclusive, existem palavras-chave para você que está nesse mundo até... Cara, é que eu não quero falar porque, assim, eu posso estar estimulando pessoas a, sei lá, cometerem coisas que não são legais. Mas existem até palavras-chave para quando você vai num nível até de risco de vida. Então você fala, ou passa do limite da humilhação que eu aceito. Então você tem uma palavra, sei lá, você vai falar... me perdoe, entendeu? E aí pronto, opa, me perdoe é a palavra que eu passei do limite. Existem palavras-chave para isso. O que está aparecendo aqui? Não foi combinado uma palavra-chave. Parece no olhar dele que a coisa estava meio que combinada, ela se arrepende e depois ela começa a jogar isso num sentido de, cara, então eu vou te denunciar. Porque o que eu senti aqui passou dos limites daquilo da aceitação. Parece que é isso que ele está dizendo para a gente que aconteceu, ok? Vamos lá. O que a justiça considerou ser a confissão de Leandro. Porque ele fala, já deixei aqui minha confissão. Confissão de que ele induziu, ele convenceu, ele persuadiu ela a entrar na parafilia dele. Guarda esse nosso papo, que é a sua prova de feitiço. Então, cara, sabe o que está parecendo isso aí? Tá parecendo que ele falou, cara, eu vou dar uma cartada última aqui para ver se eu vou dissuadir ela a... E parece que não deu certo. Parece que ele quis dizer, olha como eu confio em você, olha, está aqui minha confissão. Né? Realmente fui eu que a persuadi. Para quê? Para ver se ela fala, putz, ele está sendo legal, tipo, eu não vou levar isso adiante. Só que isso não adiantou, ela levou adiante e pelo contrário, ela utilizou isso como uma confissão mesmo. Eu que levei para a delegacia a minha conversa inteira com ela. Eu fiz o boletim de ocorrência porque eu sabia que ela estava, de alguma maneira... Então vamos lá, olha como as coisas estão se encaixando. Na cabeça dele, o que ele relatou para a polícia, parece, o que ele relatou, né, eu não tenho os autos ali do processo, parece que ele está dizendo, a coisa foi nesse sentido. Só que chega a um ponto, e aí parece que é muito mais os advogados dizendo o que não dá para provar não existe. Eu acho que é aí que é o grande erro, muitas vezes, dos advogados. Esse lance de, já que não dá para provar, não existe. Às vezes era melhor você mostrar de fato e mostrar psicologicamente, ou mostrar de forma psicomportamental como aquilo é possível e plausível, mesmo não tendo prova, você assumindo e mostrando, olha, é desse jeito que aconteceu. É assim que as coisas aconteceram. Acho que fica mais difícil para o outro lado até sustentar as acusações de algo unilateral. E aí ele já começa a falar, não era possível ter entrado no banheiro, não era possível ter sentado na cara dela e tal. Vamos ver? Eu acho que vai muito por essa linha. Pedindo dinheiro, pedindo ajuda que não podia mais. E aí foi esse lance aí. Ela começou a pedir a grana ou ele começou a dar um cala-boca? Porque os valores realmente foram passados. Foram passados valores, cestas básicas e tudo mais. Eu acho que isso não seria difícil de comprovar. De novo, eu não estou com os autos e eu não faço jornalismo investigativo. Eu sou um analista psicomportamental disso aqui, ok? É isso que eu tenho que entender, é disso que eu tenho que passar para vocês. Eu não vou atrás do processo, não cabe a mim ir atrás do processo. Eu levanto essas situações porque isso seria muito fácil comprovar e provar quem ofereceu o que para quem ou quem pediu dinheiro para calar a boca. Vamos lá. Em 2021, Rita vai à polícia. Esse é seu... Porra, peraí. Quando em 21? Em 2021, Rita vai à polícia. Então é isso mesmo. Ó. Em outubro acontece a parada, ele vai mesmo em outubro, e aí em 21, que mês de 21? Esse é seu depoimento na voz de uma atriz. Mas quando em 21, meu Deus do céu? Quando estávamos no quarto, Leandro pediu que eu fosse com ele ao banheiro. Lá, ele me colocou de joelhos. Então, me parece também que houve uma situação de... a gente ia terminar o ato ali no banheiro. E aí ela está dizendo, ele me levou para o banheiro. Aí ele me colocou de joelhos. Isso está parecendo muito sadomasoquismo, ou masoquismo, com parafilia de escatologia.
momento que empurrou a minha cabeça que ficou dentro do vaso sanitário. Cara, vocês não têm ideia o quanto isso acontece dentro dessa parafilia. Urinar em cima da pessoa, ser urinado, se fazer de vezes de como se você fosse a latrina ou fazer do outro a latrina, tá tudo dentro dessa parafilia. Por isso que esses detalhes parafilíacos é tipo assim, tá muito congruente para essa prática. Vamos lá. E empurrou a minha cabeça para dentro do vaso sanitário. Nesse momento, ele colocou as nádegas no meu rosto. Não falei? Transformar a pessoa em latrina. É muito característico da escatologia. Isso me assustou e pedi para parar. Na realidade, eu acho que o que ela está dizendo aqui parece que ele fez cocô em cima dela e para que ela tivesse que... entendeu? Mas ele continuou. Disse que eu só saía de lá se eu comesse tudo. Olha lá. Tá vendo? Rapaz! Enfim. Tá muito claro para mim. Tá muito claro. O ponto aqui que a justiça... E aí é que eu fico meio assim... Os juízes, a defesa e até a própria promotoria, eles buscam psicólogos preparados para esse tipo de comportamento? Porque a gente precisa entender aqui qual foi o ponto da quebra do acordo. Houve um acordo ou não houve um acordo? É como ele disse, como é que uma pessoa daquela complexão física, se sujeita a... Eu não estou querendo... Aí o binário tem que... Ricardo, para de falar para o binário. Cara, eu preciso falar, porque senão ele surta e ele não entende. E eu tenho que, às vezes, abaixar um pouco a explicação e deixar ela mais palatável ainda, para que as pessoas entendam. Porque, cara, não é todo mundo que é maduro e que tem uma cognição e uma concatenação mais rápida. O que eu estou dizendo aqui é assim, o que parece que ele está dizendo que uma pessoa, na compleição física dela, não teria condições de ser forçada a. E o que está parecendo é que a pessoa adentrou-se a isso e se arrependeu. Isso está, pelo que ele está descrevendo, e depois a gente vai fazer a análise dela. Eu vou soltar essa análise, depois vou fazer a análise dela, tá? Mas é o que ele está dizendo até pela metade, porque depois ele nega tudo. Você está entendendo que depois ele nega tudo? Dizendo que não, imagina, a perícia mostrou que era impossível eu jogar a cabeça dela para cá e depois sentar e com ela a cabeça assim. E na realidade não precisa ser a cabeça assim, você pode estar com a cabeça de lado e, enfim, ou até com a cabeça para dentro do negócio e não de frente, mas de costa. Então ele foi para o lado mais processual do que a lembrança de fato do que aconteceu. Vamos lá. Como é que você classifica um ato desse tipo? As nádegas no meu rosto, como? Olha lá, e aí ele vem para esse lado mais processual. Como você faz isso mecanicamente? A perícia provou que essa mecânica não existe. Tá vendo? Ele não está dizendo, eu não fiz. A perícia provou que isso mecanicamente é impossível. Inclusive, o Ministério Público e a ONG que trata do caso dela não conseguiu em nenhum momento fazer a perícia. Então, e por que não quer fazer a perícia? Porque às vezes é como eu falei, como é que eu vou relatar algo do jeito que aconteceu se eu desisto desse algo pós aquilo que eu estou relatando? Aí a perícia não seria construída. Vocês estão entendendo? Foi feita por mim. Ele me segurou para que eu não me levantasse. Em seguida, Leandro me jogou no box. Eu estava nervosa, gritando, e ele me disse para ficar lá até eu me acalmar. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu acho que é uma catarse, um choque de realidade. E aí ela, cara, o que eu fiz para me sujeitar a isso? Você acha permissível que um homem tranque uma mulher dentro do banheiro? Se o banheiro se trancar por fora, tudo bem, mas o banheiro não se tranca. Exatamente, a gente conseguiu comprovar. Em 2014 eu fiz a minha casa. Então, cara, sei lá. Parece, se não foi trocado, parece que não foi trocado, que realmente todas essas chaves, elas fecham por dentro e nenhuma fecha por fora. Caso essa chave não se destaque, porque alguma dessas chaves dessas se destaca, você pode tirar de um lado para outro e trancar. Pelo que está aparecendo aqui, parece que, pelo que a perícia diz, só pode ser acionado pelo interior do banheiro e nunca por fora. O por fora é só se você, sabe, mete a chave de fenda e abre, se alguma criança ou um idoso, alguém se tranca lá dentro, você consegue abrir com uma chave de fenda, né? Às vezes até uma chave qualquer, você enfia lá e vira, porque tem uma linguetinha ali e você vira. Agora, esse lance de não deixar sair do banheiro, ela fala o quê? Ela fala que foi de forma mecânica ou de forma, tipo, ó, você não vai sair daqui, né? De uma forma meio, né? Ele sendo o obstáculo. Vamos ver. Eu estava nervosa, gritando, e ele me disse para ficar lá até eu me acalmar. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo.
Você acha permissível que um homem tranque uma mulher dentro do banheiro? Mas ela disse que foi trancada ou ele não deixou ela sair de lá? Você entendeu? Existe uma grande diferença. As duas são ruins, mas isso acaba depois prejudicando justamente a própria vítima. Se o banheiro se trancar por fora, tudo bem, mas o banheiro não se tranca. Exatamente, tipo assim, comprovado. Em 2014 eu fiz a minha casa e a minha casa não se tranca nenhuma pessoa por fora. O meu banheiro fica exatamente do lado de uma delegacia. Estranho. Eu quis ir embora, mas ele falou que eu só sairia quando eu me acalmasse. Então, vamos lá. Esse sairia, ela não está dizendo que ficou trancada lá, mas ele persuadiu ela. Cara, não, você só vai embora quando você se acalmar, você não pode ir embora assim. Eu perguntei por que ele fez aquilo comigo, e ele respondeu que se eu não gostei, da próxima vez eu iria me acostumar. Você está entendendo? Você quer saber qual que foi o erro aí? Foi aí. Ele acreditar que talvez de uma maneira, sei lá, subjetiva ela tinha aceitado. Cara, esse tipo de coisa não dá para ser subjetivo, cara. Quando você vai para parafilia não criminosa, tem que ficar muito claro o que vai acontecer. Mas muito, muito claro o que vai acontecer. Porque senão, isso vira crime. Então, o que está aparecendo aqui? Algo fez ele acreditar que estava tudo bem, que a coisa estava evoluindo para. Ele começa a fazer. A mina tem um choque de realidade. Ah, meu Deus, eu não quero comer essa Nutella aqui. E aí, ele, calma então. E aí depois ainda, tudo bem se você achou estranho e tal, mas da próxima vez você vai se acostumar. Você entendeu? Cara, para mim é isso aqui. O resumo da ópera é esse aqui. Ele acredita que a coisa já estava, de alguma forma, subentendido, continua o ato, a menina tem um choque de realidade, a mulher, não mais uma menina, uma mulher tem um choque de realidade, e ainda convence, não, você vai ver que da próxima vez eu também faço. Parece que em algum canto ele falou que também curte, ele também sorver aí os fluidos da outra pessoa. Nesse momento, ele foi muito frio comigo, e eu só queria ir embora. Eu falei que iria denunciá-lo, mas ele respondeu que eu não tinha provas. Me ameaçou, dizendo que se eu fizesse isso, ele acabaria comigo. Ainda afirmou que já tinha feito isso com uma outra mulher. E aí fica o dito pelo não dito, né? Por isso, cara, que hoje é imprescindível, cara, você ter câmeras, cara. Para quê? Para você mostrar exatamente o que aconteceu. Agora, se você é um pilantra, aí obviamente você não vai ter câmeras, né? Mas é importantíssimo você ter câmeras, porque numa dessa, né, você, tá aqui, ó como é que foi a situação toda. Tá aqui, ó. Essa foi a sacada toda que aconteceu, esse foi o passo a passo do que aconteceu. Porque só o falar, ele pode ter ameaçado? Pode. E aí eu tô querendo materializar as coisas. Pelo que parece, na dissuasão que ele faz, que ele até diz, eu estou me confessando aqui para você, parece que isso não aconteceu nesse ponto, mas pode ter acontecido depois. Eu não acho que isso aconteceu no banheiro, naquele momento, mas pode ter acontecido no ano seguinte, porque são padrões diferentes de comunicação. A comunicação dele, que ele faz lá logo em outubro, é diferente desse tipo de comunicação que ela está relatando que ele fez. Então, o que eu estou dizendo aqui? Esse tipo de comunicação não bate com aquilo que foi materializado nas trocas de mensagem. Vamos lá. Depois de um determinado período, ela vai embora, um ano depois ela volta e faz uma denúncia. Talvez ela não se sentisse sob seu domínio. Então, isso que também as pessoas têm que tomar cuidado, porque assim, quando você demora um ano, aí vai falar, mas ela estava em choque psicológico, porque não sei o quê, não se sentiu forte, não sei o quê, blá, 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 blá. Fica tudo no campo dos e se. Cara, o que a justiça vai ver? Ela vai ver a materialidade. Apesar que nesse caso, como eu já falei, já está julgado, trâmite julgado, já está na segunda instância. Mas o que acontece, cara? Se sentiu desconfortável e tudo mais, é lógico que às vezes você tem um tempo de maturação. E é normal. Você não... por que não denunciou no dia seguinte? Não, cara, às vezes tem um tempo de maturação para ver se você toma coragem ou não, aquela coisa toda. Mas o que é importante, nos dias seguintes, você não ser solícita e não ser amigável com essa pessoa, com o seu algoz, né? Tanto os meninos quanto as meninas. Não seja amigável com o seu algoz. Se você está na dúvida, não continua como se nada tivesse não acontecido, né? Não aconteceu nada. Agora, um ano depois, para depois falar, olha, um ano atrás eu me senti exatamente assim, é complicado. De novo, já está julgado. Mas mesmo assim eu falo, não use esse tipo de comportamento. Não utilize esse tipo de comportamento, porque isso pode fraquejar a sua denúncia. E aí, de novo, por que essa denúncia se sustentou? Pelas trocas de mensagem que ele mesmo disse. Eu fiz isso, eu meio que obriguei você a fazer isso. E aí, amigo, não tem conversa. Mesmo que tivesse todo
aquele ponto de interseção que poderia ter sido algo consensual, que se passou do limite, não tinha palavra-chave e criou aquele choque de realidade. Com aquela situação toda descrita por ele mesmo, as mensagens, cai por água abaixo. Não tem o que falar, mas um ano depois, cara, você assumiu. Vamos lá. Ali, naquele momento, naquela situação, ela disse que sentia medo diante de você. Medo? Ela jantou comigo. 2 vezes, a gente conversou sobre o mundo, sobre a vida, sobre determinadas coisas. Medo, a justiça entendeu. Ela pode ter tido medo. Então, o que é importante saber? Depois desse dia, ela voltou a se relacionar com ele. Esses jantares foram antes e depois? Me parece que foram antes, tá? E isso realmente faz muita diferença. Eles jantaram 2 vezes, antes ou depois. Você sabe do caso? Você leu? Alguém falou sobre os depoimentos? Escreva aqui embaixo. Isso é muito importante. A descrição dela corresponde à verdade. Você tem consciência disso? Nenhuma prova, não existe prova. Já você foi condenado. Olha lá, prova. Bom, e o cara foi condenado? Condenado por causa de retirada de trechos específicos, uma conversa ampla, em que esses trechos foram usados para criar uma narrativa. Nada. Eu só quero que, caso você sinta necessidade de me denunciar, você tenha uma confissão minha. Cadê? Pois é, cara, é isso, né? Agora ele fala, cadê a confissão? E fecha os olhos de forma mais contundente. Cara, a confissão tá lá no celular. Confissão. Não existe confissão. É o que você está fazendo aqui. Não existe confissão, porque existe um diálogo emocional. Olha lá, não existe confissão. E aí um sorrisinho da soberba, né? Existe um diálogo emocional. Não, cara, existe uma confissão. Tanto que eu não mandei nada para ela. Como você não mandou nada para ela? Você essa conversa não estava rolando no WhatsApp? Existe confissão, essa sua frase aqui, Não. te humilhei sexualmente e você está nessa situação. Eu assumo isso com muita vergonha, Não. mas assumo. Não. De novo, agora vai pro sinestésico. Tá, cada vez está ficando mais claro. Passou dos limites e sem combinar. Se eu te fiz comer cocô ou se eu te fiz pular do penhasco. Ou se eu te... Como assim? Mas tem isso daí pelo lado do penhasco? Ó, se eu te fiz fazer comer cocô. Então ele assume que ele fez ela comer cocô. Vergonha, Olha lá. mas assumo. Não. Se eu te fiz comer cocô ou se eu te fiz pular do penhasco. Ou se eu te fiz comer 20 laranjas. Isso está escrito lá? Entendeu? Aí, mesmo que esteja escrito lá, isso pode ser um efeito amortecedor. E vou te falar, isso também é muito usado em persuasão. Você pega o ponto principal, que é o ponto aquele que é o de maior impacto, e coloca junto coisas aleatórias para que as pessoas falam, ah, é verdade, né? Tipo, poderia ter sido outras coisas piores. E você vê que tem um callback, né? Pular do penhasco ou comer 20 laranjas. Você fala, opa, peraí. Foi só uma sugestão que eu acabei acatando e não a escatologia em si. Ah, podia ter sido pior, podia ter sido o penhasco. Nas duas situações, ele está ou manipulando a gente agora, ou manipulando a pessoa que ele está falando, tá? Te humilhei sexualmente, você tá nessa situação, eu assumo. Isso é um contexto emocional. Cara, mas você está assumindo, porra. É lógico. Normalmente as pessoas assumem justamente em situações emocionais mesmo. Não existe nada confissão aqui, porque Como não tem confissão? não Mas no confirma. contexto emocional, Leandro, onde você fala em comer fezes, isso é um... Então, de novo, esse não é o ponto principal. Porque, nossa, mas comer fezes, de novo, parafilia. Se tiver tudo de acordo, tá tudo certo. O problema é obrigar ao ato da parafilia. contexto emocional. Contexto emocional, qual o Você problema? chama isso de emoção? Qual é a emoção? Existe. Humilhar uma pessoa. Não existe humilhar a pessoa porque não existe nenhuma prova disso. Na realidade, Olha lá, não existe humilhar porque não existe nenhuma eu prova. fui condenado pelo aquilo que eu escrevi, não por aquilo que eu fiz. Se eu errei, Então, você foi condenado por aquilo que você escreveu, porque você está relatando algo que você está justificando aquilo que ela está brigando com você. vou pagar. Você Se entendeu? eu errei, é um contexto emocional de hipótese. Não existe nenhuma coisa factual aí. O que existe é uma Cara, essa é a parte que às vezes os advogados pegam, que eu acho que às vezes a emenda fica pior que o soneto. Bora lá. conversa com duas pessoas. Você acha normal o que você escreveu? Você acha que se eu errei e se eu fiz uma determinada coisa, isso é suficiente para condenar uma pessoa sem prova? Rita, você acha? Então, mas essa é a prova, né, cara? Então, vamos lá. Olha que interessante aí, né? E realmente é muito difícil. Eu já participei de um caso onde só estavam as duas pessoas. Participei, porra, parece que eu estava lá, né? Eu participei fazendo análise das duas pessoas que lá estavam, né? Tanto aquele que acusava como aquele que estava sendo acusado. E você só tem a prova, quer dizer, você não tem prova, você tem só o testemunhal daquela que se considera a vítima e daquele que é considerado o agressor. E eu consegui, através da análise lá do psicocomportamental da linguagem silenciosa, mostrar que não existia congruência no que a vítima estava falando. Porque só falar não basta. Por isso que eu fui até convidado agora para dar um treinamento, uma palestra para os promotores do Tribunal de Justiça aí, para entender que a gente não pode só olhar o que é dito, mas como é dito. Isso é muito mais importante. O como é dito é mais importante do que é dito. Agora, nesse caso, quando ele fala que não há prova, realmente, prova física, material, não tem. Porque só estavam os dois lá. Você tem que analisar o peso das denúncias. Só que tem um problema seríssimo. Ele mesmo se coloca dizendo que fez as coisas que fez. Inclusive dizendo, eu já fiz que nas próximas você vai se sentir mais confortável.
E em algum momento eu li também, em algum canto, que ele falou que também ele faria isso por ela. Né? Ele ia degustar ali as fezes dela também. Sei que eu ia fugir de você, porque eu fiz você comer fezes. A minha vida teve muito mais dificuldades. E ela Ele acabou, cara, acabou, declarou. não confirma nada disso. Como é que não confirma? A perícia não tem que confirmar isso. Isso saiu da sua boca, entendeu? Além de fezes. A vida teve mais dificuldades do que obrigar a outra a comer fezes? Não, isso aí É o que está escrito aqui. Não. A frase não é minha, a frase não é da Rita, Essa narrativa foi Não, isso não é narrativa, gente. Isso daí foi você que falou, né? construída depois desses prints. Determinadas coisas foram criadas. Você costuma escrever as suas mensagens, fatos que não aconteceram? Várias, você escreve? Várias. Eu não. Eu escrevo. Se não aconteceu, por que eu escreveria? Porque é dentro de um contexto imaginativo, emocional, não existe Você fato. imagina isso, então, sobre te obriguei Eu a comer imagino fezes? várias coisas. Dentro de um contexto emocional a gente pode fazer tudo. Isso não pode virar fato. Olha que interessante, vamos lá. Tem uma hora que acho que aqui na frente você vai falar assim, eu já escrevi várias músicas e coisas que eu não vivi. Então, o que ele está fazendo aqui, existe um negócio que chama ressignificação de contexto e ressignificação de conteúdo. Ele está fazendo uma ressignificação de contexto, dizendo que existem momentos aos quais nós falamos coisas que não existem. Eu mesmo estou falando coisas aqui com exemplos abstratos, de pessoas que podem fazer isso, podem fazer aquilo, ou seja, eu não estou dizendo aqui ipsis literis, eu estou contando de forma abstrata, de forma lúdica. Agora, nesse caso, ou seja, neste contexto, você não está dizendo assim, que tal um dia a gente comer cocô, porque cocô vai ser igual Nutella, passa aqui na minha boca que eu vou dar uma lambida, que gostinho bom. Não, cara, eu estou relatando, eu te fiz comer cocô, por isso que você está assim, fique tranquila que na próxima você vai se acostumar, até porque eu também vou degustar. Não é uma abstração, não é uma letra de música, é o descrever de um ato que estava somente vocês dois. Basicamente é isso. Você mente quando você escreve mensagens para as Claro pessoas? que sim. Você escreve o que você não fez? Sim, eu crio fatos. Desde quando você costuma escrever coisas que você não fez? Desde que eu nasci. Eu escrevi várias músicas que eu não vivi. Tá vendo? Esse aqui foi um gongo. Pau! Só que daí tem que... Né, o Cabrini podia falar, cara, a gente não, são contextos diferentes, né? Você escrever sob a ótica da arte e você tá falando de algo que aconteceu na noite anterior. Em 14 de setembro de 2020, em uma... Peraí, 14 de setembro de 20. A parada aconteceu em outubro e ela denuncia em 21. Então vamos ver o que ela escreve em 14 de setembro. Meu, tá confuso isso, hein? Porque, ó, o negócio foi em outubro de 20. Ela denuncia em 21. Setembro é antes de outubro. Vamos lá. Outra troca de mensagens. Leandro diz: Rita, espero que esteja bem. Estou morta em vida. Aí complicou tudo. Aí eu não estou entendendo mais nada. Alguém aí... Porque a história toda, me corrija depois se estiver errado, eu até voltei aqui para ver. A parada toda foi em outubro de 20, ele faz a denúncia, inclusive em outubro de 20, ela denuncia ele um ano depois, em 21. Agora ele está dizendo que em setembro de 20, ela está falando que já está morta em vida? Leandro continua: Não, está não. Alguém trouxe alguma coisa errada aí, mas até aí tudo bem. A gente pode depois até botar os cortes para vocês verem. Ele fala em outubro e depois ela denuncia em 21. E agora ele está falando de setembro de 20 de novo. Mas enfim, ela está falando, não estará bem. Obviamente esse aí foi depois do ato do cocô. Vamos lá. Quer conversar? Posso te ligar? Rita afirma que não está bem para conversar e completa: Sinto vergonha de tudo, de todos. Perdi tudo, desde o emprego, a dignidade. Foi o que eu falei, né? Se a pessoa não está preparada para aquilo, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo. As investigações apontam que Rita foi demitida por excesso e faltas meses após o ocorrido. Leandro, você fez um longo documentário e você procura demonstrar a sua inocência. Que parte você considera importante desse documentário? A Rita tinha um problema emocional antes de me conhecer. Tudo que ela fala sobre a parte emocional dela é sobre o contexto da família dela, não sobre mim. As pessoas acham que os traumas que ela passou foram Eu queria ver esse documentário aí. comigo. Na verdade, essa narrativa foi criada antes de acontecer. Até esse momento você foi condenado em duas instâncias. Eu sou Até esse momento em 2 instâncias. Ó. inocente. Essas conversas foram tiradas de contexto, criaram um fato que virou uma suposta confissão, só que não existe comprovação nenhuma. Porque Porra, eu queria ver esse documentário aí. você entendeu que essa narrativa tinha provas. A prova maior, a sua confissão. A justiça ela é pressionada por um momento histórico que o Brasil maltrata muito mulheres. E aí ela pega esse contexto e ela quer dar um tipo de exemplo para a sociedade, condenando pessoas sem nenhum... Ele tá toda hora fazendo um shirk aqui, né? Um movimento voluntário de ombro ali. Que a coisa aconteceu, tá parecendo que realmente a coisa aconteceu, né? Agora é saber o nível de potência que eles estão alegando a tudo isso, né? Uma prova. O amplo relatório contido nos autos indica...
Ele trancou a porta, afirmando que só eu sairia do local depois que me acalmasse. Aí agora está dizendo que ele não só não deixou sair, mas como ele trancou a porta. Mas esse lance de que não dá para trancar a porta? Fica que Rita teve paralisia e falência nas forças naquele momento. E não Fiquei trancada dentro do cômodo, desesperado, pensando que ia morrer. Que cômodo? Cômodo do banheiro ou do quarto? conseguiu sair rapidamente daquela situação. Uma das psicólogas afirmou em juízo que não duvidou dos relatos da vítima em nenhum momento, ressaltando que Rita teve a saúde agravada, passando os Olha como é que ela tava ali, né? medicamentos controlados para depressão, síndrome do pânico, insônia e perda de peso, além de apresentar pensamentos suicidas. Cara, tá muito característico de que ela participou de algo que ela não tava nada afim. Em sua defesa, Leandro aponta o que classifica como contradições e provas. A análise mental revela que ele não apresenta ao longo da vida características de personalidade comuns a agressores sexuais ou parafílicos. Testes psicológicos, exame forense, testes de hoje já foram feitos e demonstram que esse tipo de comportamento criado nas narrativas não existe. Os autos eles dizem várias versões diferentes. Cara, eu queria ver a mensagem inteira. Juro que se ele está dizendo que foi tirado do contexto, fica muito difícil de fazer uma análise de se aquilo é real ou não, porque aquilo é real, tá? Agora, quando você tira do contexto, fica muito mais difícil para entender a lógica da situação. Se alguém conhecer aí o Leandro Learte aí, que entre em contato, manda para mim essas mensagens de cabo a rabo para eu analisar. Os autos não comprovam exatamente uma versão. São 6 versões diferentes. Uma hora eu tranco ela no banheiro que não se E manda também os autos. Manda os autos para mim também. tranca, outra hora eu tô na cama, outra hora eu empurro, outra hora eu afosto, outra hora ela fica até de manhã, outra hora ela vai embora de madrugada. Uma vítima voltaria para jantar com um suposto opressor? Então, peraí. Eita, o jantar foi depois? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mas, Ricardo, mesmo assim, forçar alguém a comer cocô, não importa se a pessoa vai jantar depois, tal, mas para quem não tem essa familiaridade com o esquema de jogos sexuais, de parafilia, vai acreditar que é tudo ou nada. Ah, mas fez cocô, tá errado, vai ser condenado, tal. Tem muitos melindres aí no meio. Agora, por isso que eu falo, cara, você volta para lá, mas é síndrome de Estocolmo, mas não sei, mas eu estava... E aí você fica no campo das hipóteses e não do campo da materialidade. Qual que é o campo da materialidade aqui? Ela volta 2 vezes para conversar sobre outras coisas, e jantar de uma maneira cordial, normal, tranquila. Qual que é a catarse contundente que dá todo esse problema espírito corporal, emocional, de não conseguir se aceitar, de se achar um lixo, de não conseguir trabalhar? Você está entendendo? De novo, eu estou abrindo a discussão, gente. Entenda isso, o afetado binário. Eu estou abrindo a discussão, é importantíssimo nós, quanto uma psicanálise, abrirmos a discussão e não simplesmente você querer bater o martelo porque essa é a minha opinião e ponto, tá? Bora lá. Sentir-se aprisionado emocionalmente, possivelmente. Aprisionada? O que é aprisionar alguém? Aprisionar alguém é jantar, conversar, trocar ideias? Significaria manipular alguém emocionalmente. Então, a que ponto, né? Há um ponto de não criar, então não tem essa catarse. Manipular alguém? Emocionalmente. Lê, eu tô precisando de dinheiro, você pode colocar o dinheiro na minha conta? Você tá bem, Lê? Lê, como é que você acordou hoje? Isso é manipular alguém? Rita, tô mandando cesta básica pra você aí, tá? Tá bom, meu amor, eu adorei. Tava ótimo, tava uma delícia. Isso é manipular alguém? Pois é, cara, é aí que as partes se perdem. Porque se você consegue comprovar que havia um vínculo normal, de um relacionamento normal, você está assumindo que aquele ponto que não foi bem aceito, ele foi resolvido. Ou que aquele ponto não foi não aceito. Porque não há uma ruptura. Meninos e meninas, preste atenção nisso, cara. Se você quer uma ruptura, se você quer bater o pé que houve algo extremamente desabonador, cruel, criminoso, humilhante, você realmente tem que ter essa ruptura. No caso aqui não tinha nem a situação, eu já peguei casos muito mais complexos, onde existia até uma situação de patrão e funcionário. E mesmo assim, eu sempre falo, tem que ter um momento de ruptura. Para você depois... Por isso que eu falo que às vezes o advogado
ele acaba, em vez de ajudando, ele atrapalha, porque ele quer empilhar várias coisas para que a condenação fique muito grande e ele começa a criar, põe que você ficou assim, põe que você agora desdobrou naquilo, põe aquilo. Só que para isso desdobrar numa situação extremamente de baixa autoestima, beirando a depressão ou depressivo, você tem que ter uma ruptura, cara, você tem que ter uma ruptura aqui que a sequela, o efeito colateral é esse que você está dizendo que a pessoa está tendo. Agora, você não tem essa ruptura, você tem o desenrolar normal, tradicional, esperado de duas pessoas adultas que de repente fazem algo que não foi legal, mas se conversaram. Porque assim, parece que tudo é o Estado agora. As pessoas não conseguem mais. Toma cuidado com isso, cara. Tá vindo uma situação de judicializar tudo. Como se duas pessoas adultas não tivessem capacidade de resolver as suas coisas de uma forma mais civilizada, vamos dizer assim. Agora, você quer judicializar tudo por quê? Porque você começa a não se colocar dono da sua própria vida. Você precisa que advogados, promotores digam o que você de fato quer fazer e de que forma que você vai fazer. Porque já não é mais um jogo de justiça, é um jogo de narrativas. Então quem, dependendo do momento, do Zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo daquele momento é o que vai prevalecer. Então, de novo, cara, é importantíssimo, depois eu vou frisar de novo no Conclusões para a Vida. Se há ruptura, tem que ter a ruptura. E demonstre essa ruptura, vai ficar até mais fácil para você. Mas se tiver uma situação de hierarquia, não seja recíproco em absolutamente nada. Mas eu dependo daquele salário, eu dependo daquela posição. De novo, não seja recíproco em nada. Não mostre reciprocidade nas ações de civilidade, de proximidade, de carinho, de atenção. Porque senão depois fica complicadíssimo lá na frente de provar, caso você tenha razão, ou vai parecer que você não tem essa razão, que você está criando algo para que aquilo fique um bolo maior do que ele realmente é. Deu para entender isso? Vamos lá. A justiça entendeu que o fato de Leandro ter ajudado financeiramente a vítima foi uma forma de silenciá-la. Por fim, argumentou que a demora em denunciar... Então, aqui de novo, eu não tenho aqui todo o processo e eu gostaria também de ter essa trocação de mensagens aí daquele fato lá. Mas isso pode ser as duas coisas, né? De novo, pode ser as duas coisas. Pode ser uma situação de vou aproveitar da situação para pegar algum ganho financeiro ou vou dar um cala-boca. Por isso que eu falo, aqui nós estamos analisando o que o Cabrini está dizendo. Então eu tenho que abrir esse leque e dizer, pode ser uma coisa como pode ser outra. E a manutenção de contato após o crime não invalidam. Então, de novo, cara, essas coisas têm que ser tomado muito cuidado, porque a única coisa que se tem de quando você acusa alguém de um estupro, muitas vezes é o quê? É só a declaração de ambos. Então, e de novo, cara, eu prezo pela vítima, seja ela qual for. Uma vítima de fato do seu agressor ou alguém que cria um agressor fictício e esse agressor vira vítima. Então, tomem cuidado, porque o desenrolar do momento ou até do dia seguinte pode prejudicar tanto a vítima real quanto a vítima fictícia. Então, de novo, eu estou alertando a você que não faz parte dessa trama aqui. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Deixe muito claro, porque muitas vezes não vai ter provas materiais. Não terão provas materiais. Ficarão só em cima, sabe do quê? Do que você disse. E aí, às vezes, sabe o que vai corroborar ou não com o que você disse? As câmeras, às vezes, de segurança, às vezes o que você disse logo depois, às vezes como você se comportou, como você se comportou no dia seguinte. Então, toda o day after, né, o dia depois, é que vai dar peso ou não para a real vítima. Sacaram? Vamos lá. O que essa pessoa teria interesse em mentir a seu respeito? Vingança. Porque ela não tinha o que ela queria. Ela manipulava outras pessoas ao mesmo tempo do que ela manipulava exatamente as conversas que ela teve comigo. Porra, eu queria muito essas conversas desse dia aí. Existe uma construção de personalidade ali dela, em que ela, em determinados contextos, ela constrói aquilo que é de interesse dela. No curso da reportagem, conversamos várias vezes com a vítima. Ela preferiu não gravar entrevista, mas confirmou todas as acusações. Tem uma situação dela,
acho que há 3 anos atrás. Eu vou fazer essa análise para vocês. De tudo que você fez em relação à Rita, onde você errou? De ter, de alguma maneira, fazer ela criar uma expectativa que eu não poderia dar pra ela. Tem umas jogadinhas de ombro aqui. Tipo de expectativa. Expectativa amorosa. Ela me via como uma pessoa que poderia ser o marido dela, poderia casar com ela. Quando você se enxerga daqui a um ano? Parou, hein? Parou, hein? Deu um hiato aqui, hein? É o que eu tô fazendo, mas eu vou respeitar tudo que Quais são aconteceu. seus planos? Meus planos é provar a inocência. Meus planos é continuar fazendo o que eu faço. Meus planos é continuar tendo a consciência tranquila. Leandro Learte responde em liberdade e pode recorrer da decisão. Caramba, ele vai recorrer na terceira, então? A terceira vão ser 5, né? A primeira instância é um juiz, a segunda são 3 juízes, na terceira instância são 5 juízes. E aí é a definitiva, né? Se você vai ou não puxar a cadeia. Antes você já ficava preso na segunda instância. E pessoal, conclusão da análise. Cara, aonde a coisa parece que aconteceu de fato do jeito que ela está dizendo. Agora o desenrolar que parece que é outra história. Pela confissão dele. Ali tem uma confissão materializada? Tem. Agora, o que aconteceu depois é que não corrobora com aquilo que aconteceu naquele dia. Aquilo que aconteceu naquele dia parece que aconteceu daquela forma, daquela maneira? Sim. Não houve um consentimento, não houve uma troca de palavras-chave, de misericórdia e tal. Parece que não houve o avisar, parece que a coisa foi meio que se desenrolando. Pode ter sido um escalar? Pode ter sido. Às vezes acontece esse escalar, tá? A coisa vai pegando naquele jeito, daqui a pouco é um dedo aqui, é uma chupada ali, não sei o quê, é o dedo não sei o quê, vai escalando. E aí, eu acho que aceitou, né? Porque já fez isso, faz isso. Então o próximo degrau, acho que está tudo certo. E aí, foi o que aconteceu. Isso para mim está muito claro. Aconteceu o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. Agora, tem uma outra parte que é a construção pós esse dia. E é aí que a coisa começa a entornar o caldo. Porque parece que depois de um ano é que começa a se construir que aquilo foi não um desentendimento entre adultos que conseguem se compor e recompor sobre as suas práticas sexuais, mas foi algo pensado, premeditado para fazer aquilo de forma criminosa. Você entendeu? Então, eu acho que é esse jogo, esse primeiro, para mim está muito claro. Agora, esse jogo aqui é que parece que... Eu quero fazer a análise agora da Rita para entender se isso foi se construindo, foi caindo a ficha, ou há um objetivo atrás disso. Então, por isso que cara, isso é mais difícil ainda. Você dividir aquela situação em 2 fases. Essa primeira fase e depois essa segunda fase. Por quê, Ricardo? Porque aqui, para mim, está muito, muito claro. Essa parte aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, essa parte aqui eu tenho um pouco de dúvida. Porque quando começa a ter ONGs por trás, advogados por trás, eu não sei a familiaridade que vocês têm de defesas, ataques, processos, existe muita criatividade jurídica para que você construa aquilo de uma maneira muito mais exorbitante. E às vezes é aqui que esses lados se perdem, porque eles querem empilhar um monte de coisa e às vezes esse empilhamento acaba não se sustentando se o outro lado souber analisar isso de forma muito mais precisa, onde tem essas falhas aí comportamentais ou psicomportamentais. Você falou, opa, peraí, você está empilhando tanta coisa aqui que não se constrói dentro do que a gente tem de materialidade. E aí, por isso que eu acho que eles vão para a terceira instância aí para ver se sustentou por um momento atual ou por realmente na letra fria da lei. Porque são coisas completamente diferentes. Beleza? E, de novo, conclusão para a vida. Deixe tudo muito claro. Principalmente quando você chega nesses pontos onde existe essas situações aí, deixe muito claro. Deixe tudo muito claro. E hoje em dia, vou te falar mais ainda, você ter câmeras gravando é importantíssimo. Eu conheço grandes empresários que têm câmeras gravando em todos os cômodos. Todos. Acho que só não tem no banheiro. O resto tem quarto, cozinha, onde se troca, tudo, só não tem no banheiro. O resto tem câmeras gravando 24 horas. Para quê? Porque se acontecer alguma coisa, está ali gravado. Não tem diz que me diz, está ali, está gravado. E as pessoas estão fazendo isso. Então, acho que a maneira mais barata hoje em dia é você gravar em tempo real, full time ali, coisas onde só tem 2 pessoas e para se comprovar, não ficar só na materialidade, ou melhor, ficar só no depoimento e não na materialidade. Espero que você tenha gostado, vou fazer na sequência aqui
mais a outra análise agora da Rita. Beleza? Até mais, pessoal. Ó, e lembre-se, se der tempo ainda, ou se você não vê no ao vivo, procure saber quando serão as próximas semanas Chega de Mentira. Porque foi tão legal, tão bacana, que muito provavelmente a gente faça aí nos meses para frente para você participar. Mas como eu tenho certeza disso, inscreva-se em chegadementira.com.br. Esse é o principal caminho. Inscreva-se em chegadementira.com.br. Beleza? Até mais agora. Tchau, 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 tchau.